Eu deveria estar morta. Os médicos disseram isso. Meu carro despencou por mais de 50 metros na Serra das Andorinhas, capotou 3 vezes e se chocou contra uma árvore centenária. Ninguém sobrevive a um acidente assim. Mas eu sobrevivi. Por 7 dias, fiquei entre a vida e a morte na UTI do Hospital Santa Clara, em Ribeirão Preto, com tubos por todo lado, máquinas apitando e médicos trocando olhares preocupados que eu conseguia perceber, mesmo em meu estado de semiconsciência. Meu nome é Márcia Tavares, tenho 67 anos e estou aqui para contar como descobri que alguém tentou me matar e como essa pessoa estava sempre ao meu lado, sorrindo, enquanto eu lutava pela vida. Os olhos do Dr. Renato Camargo quase saltaram das órbitas quando me viu acordar no 7º dia. É um milagre, dona Márcia, ele repetia, enquanto checava meus sinais vitais. Eu tinha 3 costelas quebradas, uma perfuração no pulmão, fratura na clavícula e hematomas por todo o corpo. Mas estava viva. E foi só quando recuperei completamente a consciência que a realidade começou a se formar como um quebra-cabeça macabro diante dos meus olhos. Trabalhei por 35 anos no Banco Nacional. Comecei como caixa e me aposentei como gerente-geral da Agência Central de Ribeirão Preto. Sempre fui conhecida pela minha perspicácia com números e pela intuição certeira sobre as pessoas. Esse instinto me fez subir na carreira e também me ajudou a criar meus 2 filhos depois que meu marido faleceu há 8 anos. Juliano, meu filho mais velho, seguiu o caminho do pai e hoje comanda a Materiais de Construção Tavares, a maior da região. Bianca, minha caçula, sempre foi a menina dos meus olhos. Talvez mimada demais, mas brilhante. Está no 1º ano de Direito na Universidade Federal. Nunca imaginei que, aos 67 anos, vivendo tranquilamente no residencial Jardim dos Ipês, alguém desejaria minha morte. E muito menos que esse alguém seria tão próximo. Lembro perfeitamente daquele dia. Era uma terça-feira ensolarada de setembro. Tinha ido visitar minha amiga Neide Santos, que também trabalhou comigo no banco e mora do outro lado da serra. Saí da casa dela por volta das 5 da tarde. Pretendia chegar antes do anoitecer. O pôr do sol já começava a atingir o céu quando entrei no meu Honda Civic azul, modelo 2020, um presente que dei a mim mesma quando completei 65 anos. Você merece conforto, Márcia, eu dizia a mim mesma. Irônico pensar que aquele símbolo de recompensa após uma vida de trabalho quase se tornou meu caixão. A Serra das Andorinhas tem 17 curvas fechadas em sequência. Os locais sabem que é preciso descer com cautela, usando o freio motor. Eu fazia esse trajeto há anos. Conhecia cada curva, cada pedra do caminho. Na 3ª curva, pisei no freio para reduzir a velocidade. Nada aconteceu. Pisei mais fundo, com mais força. O pedal foi até o chão sem oferecer resistência. O pavor tomou conta de mim instantaneamente. Meu Deus, estou sem freio! Gritei para mim mesma dentro do carro, enquanto tentava desesperadamente controlar o veículo que ganhava velocidade a cada segundo. Tentei usar o freio de mão, mas a inclinação era muito forte. A velocidade já era excessiva. As curvas vinham uma após a outra, e eu sabia que não conseguiria fazer todas elas. Na 6ª curva, perdi completamente o controle. O carro rompeu a grade de proteção e se lançou no abismo. Os segundos seguintes pareceram uma eternidade. Dizem que antes de morrer, sua vida passa diante dos seus olhos. Não foi bem assim comigo. Vi apenas os rostos dos meus filhos, de meu marido já falecido, e senti um pesar profundo de não ter dito o quanto os amava na última vez que os vi. Depois, escuridão. Acordei dias depois, com o som ritmado dos equipamentos médicos. A primeira imagem que registrei foi o rosto da minha nora, Amanda, conversando em voz baixa com o Dr. Renato no canto do quarto. Havia algo estranho no olhar dela, algo frio e calculista que me fez estremecer internamente. Quando percebeu que eu estava consciente, ela se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Márcia, graças a Deus, estávamos tão preocupados, disse ela, segurando minha mão com uma delicadeza que me pareceu falsamente ensaiada. Não consegui responder. O tubo em minha garganta impedia qualquer palavra, mas meus olhos a estudavam, captando cada movimento, cada expressão facial.
Amanda nunca foi uma pessoa que me agradou. Casada há 15 anos com Juliano, nunca conseguimos estabelecer uma relação verdadeiramente próxima. Ela é médica cardiologista, bem-sucedida, elegante, mas sempre senti algo calculista em sua personalidade. Nunca disfarçou seu interesse pelo sítio Recanto Feliz, herança que meu marido deixou exclusivamente para mim, e que eu planejava dividir entre meus filhos apenas após minha morte. Vou chamar o médico, disse ela, e saiu apressada. Observei como ela conversava com o doutor Renato, um antigo colega de faculdade dela. Os dois trocavam olhares e cochichavam, ocasionalmente lançando olhares em minha direção. Por que tanto segredo? O que estavam escondendo de mim? Nos dias que se seguiram na UTI, recebi visitas controladas. Juliano aparecia sempre com olhos vermelhos de choro, segurando minha mão como se eu fosse escapar a qualquer momento. Bianca vinha menos. Dizia que não suportava ver a mãe naquele estado. Compreendia. Sempre foi uma menina sensível. Mas Amanda estava lá diariamente, verificando meu prontuário, conversando com os médicos, organizando tudo. Sua presença constante, em vez de me confortar, despertava em mim uma crescente desconfiança. Foi no 5º dia que Rogério Campos, o mecânico que cuidava do meu carro há anos, conseguiu me visitar. Homem simples, de mãos calejadas e coração enorme, ele se aproximou da minha cama com um olhar que misturava alívio e preocupação. Dona Márcia, graças a Deus a senhora tá viva, sussurrou ele, olhando para os lados como quem teme ser ouvido. Inclinou-se mais perto e falou ainda mais baixo. Fui ver os destroços do carro lá no pátio da polícia. Aquilo não foi acidente. Cortaram os cabos do freio, Dona Márcia. Foi de propósito. O monitor cardíaco ao meu lado começou a apitar mais rápido. Uma enfermeira entrou apressada, e Rogério foi rapidamente afastado, mas suas palavras ficaram martelando em minha mente como um sino ensurdecedor. Alguém havia cortado os cabos do freio do meu carro. Alguém queria me ver morta. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente de bancária, acostumada a analisar dados e identificar fraudes, começou a trabalhar febrilmente. Quem se beneficiaria com minha morte? A resposta veio quase instantaneamente. Amanda. Meus filhos herdariam tudo, inclusive o sítio tão cobiçado por ela. Sempre percebi como seus olhos brilhavam quando falava daquela propriedade, como sutilmente sugeria que poderíamos transformá-la em um resort, como insistia que eu deveria aproveitar a vida e permitir que eles administrassem meus bens. Amanda tinha acesso à minha casa a qualquer momento, conhecimento médico para saber exatamente como uma sabotagem como aquela poderia ser fatal. E o motivo, o dinheiro, o sítio, talvez até mesmo se livrar de uma sogra que nunca a aceitou completamente. Tudo se encaixava perfeitamente. Na manhã seguinte, quando ela veio me visitar, estudei seu rosto com novos olhos. O sorriso educado, a voz controlada, a maneira como evitava contato visual prolongado. Como não percebi antes? Como não vi a frieza calculista por trás daquela fachada de nora preocupada? Amanda, consegui dizer, depois que removeram o tubo da minha garganta. Quem mais sabe sobre o acidente? Ela hesitou por um segundo revelador. Todos sabem que você perdeu o controle na serra, Márcia. Foi um milagre você ter sobrevivido. Não foi isso que perguntei. Insisti, minha voz ainda rouca. Quem examinou o carro depois? Ela empalideceu levemente. A polícia, suponho. Por quê? Há algo que você lembra? A maneira como ela enfatizou lembra não passou despercebida. Estava tentando descobrir se eu sabia algo. Decidi naquele momento que não confrontaria ninguém imediatamente. Precisava de provas. Precisava de um plano. Não, nada, respondi, fechando os olhos como se estivesse cansada. Só flashes confusos. Ouvi seu suspiro de alívio, quase imperceptível, mas estava lá. Quando recebi alta, uma semana depois, voltei para casa fingindo estar mais debilitada do que realmente estava. Comecei a usar cadeira de rodas mesmo quando não precisava. Dizia estar com lapsos de memória, confusa sobre os detalhes do acidente. Queria que Amanda se sentisse segura, que acreditasse que seu plano, embora não tenha me matado, pelo menos tinha afetado minha mente.
O detetive Carlos Ribeiro veio me visitar discretamente, a pedido de Rogério. Confirmou que a polícia tinha aberto um inquérito, mas sem suspeitos. Se a senhora tem suspeitas, me diga. Posso investigar extraoficialmente, ofereceu ele. Minha nora, Amanda. Respondi sem hesitar. Ela tem tudo a ganhar com minha morte. Ele anotou o nome, prometendo discrição absoluta. Enquanto isso, comecei meu próprio plano. Instalei câmeras discretas pela casa, contratei um novo advogado para modificar meu testamento sem que ninguém soubesse e comecei a coletar pequenas evidências. Gravei conversas, observei reações, estudei padrões. Amanda vinha me visitar quase diariamente, sempre com aquele mesmo sorriso contido. Trazia flores, perguntava sobre minha saúde, oferecia-se para ajudar com os remédios. A cada visita, minha certeza aumentava. Via a maneira como seus olhos percorriam a sala, avaliando os objetos, como se já estivesse mentalmente catalogando o que seria dela quando eu partisse. Via como sutilmente sugeria que eu talvez devesse considerar uma casa de repouso, para sua própria segurança, Márcia. Via o leve franzir de sobrancelhas quando eu mencionava estar me sentindo melhor a cada dia. Vocês devem estar se perguntando como alguém consegue viver sob o mesmo teto que uma pessoa que tentou matá-la. A resposta é simples. Quando você passou 35 anos lidando com fraudadores e golpistas no banco, você aprende a jogar o jogo deles. E eu estava jogando o meu melhor jogo. Cada sorriso forçado que eu dava para Amanda era uma peça no meu tabuleiro. Cada vez que aceitava sua ajuda generosa com meus remédios, que eu secretamente não tomava, era mais um passo no meu plano. Talvez devêssemos conversar sobre o futuro do sítio, ela sugeriu certo dia, enquanto me ajudava a tomar meus remédios para dormir, que eu escondia sob a língua. Você sabe que o Juliano e eu sempre quisemos transformá-lo em algo mais produtivo. Claro, querida, respondi, com uma voz deliberadamente fraca. Quando eu estiver um pouco melhor, podemos conversar sobre isso. O brilho de ambição em seus olhos foi quase palpável. Ela acreditava que estava vencendo, que eu estava tão fragilizada que finalmente cederia o controle do sítio, a única coisa que eu nunca permitira que ela tocasse. Mas meu plano estava apenas começando. Lentamente, dia após dia, eu construía minha teia, esperando o momento certo para revelar que sabia de tudo, para confrontá-la com as provas que estava reunindo. O que eu não sabia é que o destino tinha uma reviravolta muito maior reservada para mim. Voltar para casa após 7 dias na UTI e mais uma semana de internação foi como entrar em um território estrangeiro. Minha própria casa, o apartamento no residencial Jardim dos Ipês, onde vivi por 15 anos, parecia diferente. Não eram apenas as flores em todos os cantos. Cortesia de Amanda, claro. Ou a nova disposição dos móveis da sala para acomodar a cadeira de rodas que eu fingia precisar. Era algo mais sutil, uma energia diferente, como se as paredes guardassem segredos que não ousavam me contar. Juliano insistiu em dormir no quarto de hóspedes durante as primeiras noites. Meu filho sempre foi o responsável, o correto, o previsível. Desde criança, era ele quem organizava os brinquedos da irmã, quem lembrava de dar os remédios para o pai quando ele adoeceu. Amanda o mudou de alguma forma. Não completamente, mas o suficiente para eu notar a maneira como ele evitava certos assuntos na presença dela, como sua postura corporal mudava quando ela entrava na sala. "Mãe, você precisa de alguma coisa?" perguntou ele pela 3ª vez naquela manhã, enquanto eu fingia dificuldade para segurar a xícara de chá. "Estou bem, filho. Só cansada." Amanda apareceu na porta da cozinha, impecável em seu conjunto branco, pronta para seu plantão no hospital. Seus olhos percorreram meu rosto, avaliando, calculando. "Juliano, você deveria ir trabalhar. Eu liguei para a Maria. Ela vai ficar com sua mãe hoje. Chega em meia hora." Maria era uma enfermeira aposentada que Amanda conhecia do hospital. Uma mulher simpática, mas claramente leal à minha nora. Mais uma peça no tabuleiro. Mais alguém para me vigiar. "Não preciso de babá", protestei com uma fraqueza deliberada na voz. "Márcia, você mal consegue segurar uma xícara. E se você cair? E se precisar de algo urgente?" rebateu Amanda.
com aquele tom condescendente que sempre usava comigo, como se eu fosse uma criança teimosa. Juliano interveio, sempre o pacificador. Mãe, é só por enquanto, até você recuperar as forças. Cedi, como sabia que deveria. Era parte do meu plano parecer mais vulnerável do que realmente estava. Cada vez que aceitava da ajuda deles, cada vez que me mostrava confusa ou debilitada, estava comprando mais tempo para reunir evidências contra a Amanda. Depois que eles saíram, fiquei sozinha por alguns minutos. Era o momento que eu esperava. Com esforço controlado, não havia câmeras no apartamento ainda, mas não podia arriscar. Levantei-me da cadeira de rodas e caminhei até o telefone. Disquei o número que Rogério havia me dado antes de eu sair do hospital. Detetive Ribeiro, respondeu uma voz grave do outro lado. Aqui é Márcia Tavares, sussurrei, olhando nervosamente para a porta. Preciso que venha ao meu apartamento hoje. Diga que é um antigo cliente do banco. Estarei aí às 14 horas, dona Márcia. Desliguei rapidamente ao ouvir o som da chave na porta. Era Maria chegando. Voltei para a cadeira de rodas com uma agilidade que teria surpreendido meus filhos. As horas se arrastaram até a chegada do detetive. Maria era eficiente demais. Raramente me deixava sozinha. Finalmente, às 2 em ponto, a campainha tocou. Eu atendo, disse Maria, mas fiz um gesto para detê-la. Deve ser Pedro Macedo. Menti. Um velho amigo do banco. Ele ligou mais cedo. Pedro era um senhor que frequentava a mesma igreja que eu e tentava me cortejar desde a morte do meu marido. Todos sabiam disso, inclusive Maria. O detetive Carlos Ribeiro era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos atentos que pareciam registrar cada detalhe do ambiente. Apresentou-se como um antigo cliente e Maria pareceu aceitar a explicação. Maria, você poderia nos dar licença? Assuntos do banco, você entende? Ela hesitou, mas acabou concordando, retirando-se para o quarto dos fundos onde estava passando roupas. Não temos muito tempo. Sussurrei assim que ela saiu. Minha nora volta às 6. O detetive assentiu, tirando um pequeno caderno do bolso interno do paletó. Rogério me contou sobre sua suspeita. Preciso entender melhor. Por que a senhora acha que sua nora tentaria matá-la? Durante os próximos 20 minutos, relatei tudo. A relação tensa com Amanda ao longo dos anos, seu interesse pelo sítio Recanto Feliz, as conversas casuais sobre como eu deveria aproveitar a aposentadoria e deixar que eles cuidassem dos meus bens. As pesquisas que ela fazia no computador de casa sobre imóveis rurais para investimento. Ela tem acesso à sua casa quando a senhora não está? Perguntou o detetive. Tem a chave há anos. Para emergências, ela disse. E o carro? Ela teria como acessá-lo? Meu carro fica na garagem do prédio. Qualquer pessoa com acesso ao edifício poderia chegar até ele. O detetive fez mais algumas anotações. Dona Márcia, suspeitas são diferentes de provas. Precisamos de evidências concretas. O relatório preliminar da polícia confirma a sabotagem nos freios, mas não há digitais, não há testemunhas. Vou investigar sua nora discretamente, mas precisamos de mais. Foi então que tive a ideia das câmeras. Pequenas, discretas, que pudessem ser instaladas em pontos estratégicos da casa e do prédio. O detetive concordou e prometeu providenciar o equipamento. Também sugeriu que eu instalasse um aplicativo no meu celular que gravasse todas as minhas conversas. E quanto ao meu advogado? Preciso mudar meu testamento sem que ninguém saiba. Tenho um conhecido de confiança. Ele pode vir aqui como mais um amigo do banco. Quando Maria voltou à sala, o detetive já estava de saída, agradecendo pela ajuda com suas dúvidas sobre investimentos. Assim que a porta se fechou, senti uma mistura de medo e determinação crescendo dentro de mim. Estava oficialmente em guerra, mesmo que fosse a única a saber disso. Nos dias que se seguiram, mantive minha farsa. Deixava que Amanda administrasse meus remédios, mas os escondia sob a língua quando ela não estava olhando. Permitia que ela sugerisse alterações na casa, como a instalação de barras de apoio no banheiro, perfeitas para esconder pequenas câmeras. Ouvia suas sugestões sobre simplificar minha vida financeira, transferindo o controle de algumas contas para ela e Juliano apenas por precaução. Uma semana após a visita do detetive, recebi outra visita.
o advogado Dr. Ernesto Bueno. Como combinado, apresentou-se como um antigo colega do banco. Maria nos deixou a sós e rapidamente tratamos de modificar meu testamento. A senhora tem certeza disso? Perguntou o advogado quando expliquei o que queria. Absoluta. Se algo acontecer comigo, quero que o testamento original só seja revelado após a conclusão de qualquer investigação policial. E quero que o sítio Recanto Feliz fique integralmente para minha filha Bianca. Meu raciocínio era simples. Se Amanda realmente estava por trás da tentativa de assassinato, ela ficaria desesperada ao descobrir que não herdaria nada caso eu morresse. Talvez isso a levasse a cometer um erro. Naquela noite, Bianca veio me visitar. Minha caçula tinha os olhos do pai, grandes e expressivos, mas um temperamento explosivo que era só dela. Desde adolescente, nossas relações eram marcadas por altos e baixos. Eu sempre fui rigorosa com ela, talvez mais do que fui com Juliano. Talvez porque, no fundo, ela me lembrasse mais de mim mesma do que eu gostaria de admitir. Como está se sentindo, mãe? Perguntou ela, sentando-se na beira da minha cama. Eu tinha dispensado Maria mais cedo, dizendo que minha filha passaria a noite comigo. Melhor, embora sua cunhada pareça pensar o contrário. Bianca revirou os olhos. Amanda sempre foi controladora, mas acho que ela realmente se preocupa, à maneira dela. Você confia nela? Perguntei, estudando cuidadosamente a reação da minha filha. Bianca franziu a testa. Por que a pergunta? Por nada. O acidente me fez pensar em muitas coisas. Em quem realmente se importa comigo. Mãe, todo mundo se importa. Foi um acidente terrível, mas você está viva. É isso que importa. Naquele momento, quis desesperadamente contar a verdade para Bianca. Dizer que não foi um acidente, que alguém tentou me matar, que suspeitava de Amanda, mas algo me conteve. Uma voz interior me dizia para não confiar em ninguém até ter provas concretas. E como está aquele seu namorado? Perguntei, mudando de assunto. O rosto de Bianca endureceu. Leonardo não é meu namorado, mãe. E você deixou bem claro o que pensa dele. Leonardo Mendes era um rapaz da comunidade do Morro Verde, com quem Bianca havia saído algumas vezes. Um jovem com histórico de pequenos delitos, envolvimento com drogas. Eu tinha proibido o relacionamento assim que descobri, e isso causou uma das nossas maiores brigas. Só quero que você seja feliz, filha, com alguém que mereça você. Ela não respondeu, mas vi a tensão em seus ombros. Sempre tive a impressão de que ela continuava vendo o rapaz escondida, mas nunca consegui provas. No dia seguinte, o detetive Ribeiro voltou, desta vez trazendo o equipamento de vigilância. Com a ajuda de Rogério, que veio verificar se eu precisava de adaptações na casa devido ao acidente, instalamos pequenas câmeras em locais estratégicos. Sala, cozinha, corredor, até mesmo uma no quarto de hóspedes onde ficavam as chaves do meu carro quando não estava usando. Dona Márcia, também precisamos verificar o celular da sua nora. A senhora consegue ter acesso a ele por alguns minutos? Era um pedido arriscado, mas tive uma ideia. No próximo domingo vou convidá-los para um almoço aqui. Amanda sempre toma banho antes de sair do plantão. É a nossa chance. O plano funcionou melhor do que eu esperava. Naquele domingo, quando Amanda chegou para o almoço direto do hospital, ofereci meu banheiro para ela se refrescar. Deixe suas coisas aqui no quarto, fique à vontade, disse, indicando minha cama onde ela poderia deixar a bolsa. Assim que ouvi o chuveiro, peguei seu celular. O detetive havia me dado instruções precisas sobre como contornar a tela de bloqueio usando uma falha de segurança específica daquele modelo de smartphone. Funcionou. Em segundos, estava vasculhando suas mensagens, e-mails, histórico de pesquisa. E então encontrei algo. Uma troca de e-mails com uma imobiliária especializada em resorts rurais. O assunto: avaliação preliminar. Recanto Feliz. A data: 3 dias antes do meu acidente. Conforme conversamos por telefone, nossa avaliação preliminar do imóvel, baseada nas fotos e na localização, estima um valor de mercado entre 2,5 e 3 milhões de reais. Com o projeto de resort que a senhora mencionou, o retorno de investimento seria de aproximadamente 5 anos. Meu coração disparou.
Ali estava uma prova concreta de que Amanda estava planejando o futuro do meu sítio sem meu conhecimento ou consentimento. Rapidamente, tirei fotos da tela com meu próprio celular. Continuei procurando e encontrei mais. Pesquisas sobre como contestar testamento, herança em caso de morte acidental e até mesmo quanto tempo leva para uma pessoa idosa se recuperar de traumatismo craniano. O barulho do chuveiro diminuiu, indicando que ela estava terminando o banho. Rapidamente coloquei o celular de volta exatamente na mesma posição e me afastei para a sala. Durante o almoço, observei Amanda com novos olhos. A maneira como ela delicadamente cortava a carne, como sorria ao servir a salada, como perguntava sobre minha saúde com aparente preocupação. Uma atriz perfeita. E eu, em meus 67 anos, sentia-me como uma atriz ainda melhor, interpretando o papel da sogra frágil e ingênua. Amanda, estive pensando, disse eu, quando Juliano foi à cozinha buscar a sobremesa. Talvez você tenha razão sobre o sítio. Está abandonado há tanto tempo. Seus olhos brilharam instantaneamente. Você está considerando vendê-lo? Não. Mas pensei em colocar no nome de vocês, para que possam cuidar dele enquanto ainda estou viva para ver. O sorriso que se abriu em seu rosto foi genuíno, genuinamente ganancioso. Márcia, isso seria maravilhoso. Temos tantas ideias para aquele lugar. Aposto que tem, pensei comigo mesma, sentindo uma raiva fria percorrer minhas veias. Naquela noite, depois que todos foram embora, enviei as fotos que tirei para o detetive Ribeiro. Sua resposta foi rápida. Evidência circunstancial, mas fortalece a suspeita. Continue vigilante. Os dias se transformaram em semanas. Eu mantinha minha fachada de fragilidade, mas secretamente ficava cada vez mais forte, tanto física quanto emocionalmente. As câmeras escondidas captavam Amanda vasculhando meus documentos quando pensava que eu estava dormindo. Gravei conversas em que ela sutilmente sugeria a Juliano que talvez fosse melhor eu simplificar minha vida e passar o controle financeiro para eles. Uma manhã, cerca de 2 meses após o acidente, recebi uma ligação do detetive Ribeiro. Dona Márcia, precisamos conversar pessoalmente. Descobri algo importante. Combinamos de nos encontrar em um café discreto no centro da cidade. Disse a Maria que iria à igreja, um dos poucos lugares onde ela não insistia em me acompanhar. O detetive parecia tenso quando me sentei à sua frente. Encontrei algo na conta bancária da sua nora, disse ele, deslizando um envelope pela mesa. 2 dias antes do seu acidente, ela sacou R$20 mil em espécie. Um saque incomum para alguém que faz quase tudo eletronicamente. Abri o envelope com mãos trêmulas. Ali estavam cópias de extratos bancários, documentos de transferência. E há mais, continuou ele. Rastreei algumas ligações suspeitas. Amanda manteve contato com um homem chamado César Rodrigues, ex-funcionário da oficina do Rogério. Ele foi demitido há 6 meses por suspeita de furto. Acha que ela o contratou para sabotar meu carro? É uma possibilidade forte. Estou tentando localizar esse César, mas ele parece ter desaparecido. Mudou-se do último endereço conhecido logo após o seu acidente. Aquela foi a confirmação que eu precisava. Não tinha mais dúvidas. Amanda havia tentado me matar por dinheiro. A ganância de transformar meu sítio, minha casa, minha herança, em um empreendimento lucrativo para ela. O que fazemos agora? Perguntei, a voz mais firme do que nunca. Tenho um plano, respondeu o detetive. Mas é arriscado. A senhora precisará confrontá-la diretamente, com gravadores e câmeras escondidos. Precisamos que ela confesse. Concordei imediatamente. Estava cansada de fingir, cansada de viver sob o mesmo teto que a mulher que tentou me matar. Era hora de encerrar aquele jogo. Combinamos que eu chamaria Amanda para uma conversa particular na semana seguinte, quando Juliano estivesse viajando a negócios. Eu diria que queria oficializar a transferência do sítio para o nome dela e de meu filho, mas que tinha algumas condições a discutir em privado. A ganância a faria baixar a guarda. Eu não sabia, naquele momento sentada no café com o detetive Ribeiro, que o destino tinha outros planos. Não sabia que, em questão de dias, toda a verdade viria à tona de uma maneira que eu jamais poderia imaginar.
e que a pessoa que realmente tentou me matar não era quem eu pensava. Ao voltar para casa naquele dia, senti-me estranhamente em paz. Finalmente tinha um plano, provas, um caminho para a justiça. Depois de semanas fingindo fraqueza, sentia minha força interior retornando como uma onda poderosa. A gerente bancária que enfrentou crises econômicas, assaltos, clientes violentos, estava de volta. Mal sabia eu que a maior traição ainda estava por vir, e que ela viria de alguém muito mais próximo do que eu poderia imaginar. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente trabalhava incessantemente, repassando todas as evidências que tínhamos contra Amanda. Os saques em dinheiro, as pesquisas suspeitas no celular, o contato com o ex-funcionário da oficina, tudo apontava para ela. Enquanto observava o teto do meu quarto, imaginava o momento da confrontação, o instante em que eu veria o choque em seus olhos ao perceber que sua sogra frágil sabia de tudo. Levantei-me antes do amanhecer e fui até a janela. O céu começava a clarear sobre o residencial Jardim dos Ipês, e eu me permiti um momento de nostalgia. Ali, naquele mesmo apartamento, criei meus filhos. Vivi os últimos anos com meu marido antes de sua partida. Construí memórias que acreditava serem inabaláveis. Como chegamos a este ponto? Uma nora planejando meu assassinato, um filho cego pela devoção à esposa, e eu, aos 67 anos, tramando uma emboscada digna dos filmes policiais que meu marido tanto gostava. O plano que havia elaborado com o detetive Ribeiro era arriscado, mas calculado. Confrontaria Amanda quando Juliano estivesse viajando a negócios para Belo Horizonte, na semana seguinte. Eu a convidaria para um chá da tarde, alegando querer discutir a transferência do sítio Recanto Feliz para seu nome e de Juliano. Estaria usando um microfone escondido, e o detetive e seu parceiro estariam no apartamento vizinho, ouvindo tudo. Se conseguíssemos uma confissão, a prisão seria imediata. Mas, e se ela negar? Perguntei ao detetive quando nos falamos por telefone naquela manhã. Pessoas arrogantes adoram se vangloriar, Dona Márcia, e sua nora tem um ego considerável. Vamos provocá-la, fazer com que ela se sinta superior, a ponto de revelar detalhes que só o culpado saberia. Concordei, mas ainda havia uma pontada de insegurança. Decidi intensificar minha atuação nos próximos dias. Mostrar-me ainda mais vulnerável, mais disposta a ceder o controle, para que Amanda se sentisse completamente confiante. Na manhã seguinte, quando ela veio verificar como eu estava, dei o primeiro passo. Amanda, preciso que me ajude com os papéis do banco, disse com voz deliberadamente fraca. Não consigo mais entender esses extratos. Os números embaralham na minha frente desde o acidente. Ela sentou-se ao meu lado, o perfume caro invadindo meu espaço. Claro, Márcia. Você sabe que pode contar comigo para essas coisas. Entreguei a ela uma pasta com extratos bancários cuidadosamente selecionados. Eram contas secundárias. Nada que revelasse o verdadeiro montante do meu patrimônio. Mesmo assim, seus olhos brilharam ao passar pelas páginas. Não sabia que você tinha tantos investimentos, comentou, tentando soar casual. Seu sogro era cuidadoso com dinheiro. E eu também, depois de tantos anos no banco. Ela passou a língua pelos lábios, um gesto inconsciente de cobiça. Talvez devêssemos organizar melhor essas contas, centralizar tudo, para facilitar sua vida. Talvez você tenha razão, respondi, suspirando como se estivesse exausta só de pensar no assunto. Estou cansada de me preocupar com dinheiro. Quero só aproveitar os anos que me restam. O brilho que vi em seus olhos confirmou o que eu já sabia. A isca tinha sido lançada e ela estava mordendo. Nos dias que se seguiram, deixei que Amanda assumisse cada vez mais controle sobre minha rotina. Ela passou a organizar meus remédios em uma caixinha com compartimentos. Escolhia minhas roupas pela manhã, decidia o que eu comeria. Para qualquer observador externo, pareceria uma nora dedicada cuidando da sogra debilitada. Para mim, era como assistir a um predador preparando sua presa. Na quinta-feira, Juliano veio se despedir antes de sua viagem a Belo Horizonte. Tem certeza que ficará bem, mãe? Posso adiar essa reunião. Não seja bobo, filho. Sua esposa é médica. Estou em ótimas mãos. Respondi.
sentindo um gosto amargo ao pronunciar essas palavras. Amanda sorriu, colocando a mão no ombro do marido. Não se preocupe, amor. Cuidarei dela como se fosse minha própria mãe. A ironia da frase não me escapou. Perguntei-me se ela trataria a própria mãe com a mesma dedicação assassina. Assim que Juliano saiu, liguei para o detetive confirmando que o plano estava de pé para o dia seguinte. Ele explicou os últimos detalhes. O microfone seria escondido em um broche que eu usaria. A equipe estaria posicionada no apartamento vizinho, que pertencia a um amigo policial. E haveria agentes disfarçados no hall do prédio, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. A senhora não estará sozinha em nenhum momento, garantiu ele. Mas precisa manter a calma e conduzir a conversa conforme combinamos. Naquela noite, véspera da confrontação, minha filha Bianca apareceu sem avisar. Estava diferente. O cabelo preso em um rabo de cavalo desalinhado, olheiras profundas sob os olhos sempre vivos. Só passei para ver como você está, mãe, disse ela, sentando-se na beira da minha cama. Era quase 10 da noite, um horário incomum para visitas. Aconteceu alguma coisa, filha? Você parece preocupada. Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Nada importante. Só estresse da faculdade. Sei. Conversamos sobre trivialidades por alguns minutos, mas senti que havia algo errado. Bianca parecia distante, ansiosa, checando o celular a cada poucos minutos. Tem certeza que está tudo bem? Insisti. Tenho, mãe, respondeu ela, levantando-se abruptamente. Preciso ir. Tenho prova amanhã cedo. Antes que pudesse insistir, ela se inclinou, beijou minha testa e saiu. Aquela visita estranha me deixou inquieta, mas havia questões mais urgentes ocupando minha mente. Amanhã seria o dia decisivo, o momento de confrontar a mulher que tentou me matar. Dormi mal, acordando várias vezes durante a noite com o coração acelerado. Em uma dessas vezes, ouvi vozes vindas da sala. Consultei o relógio. 3h17 da manhã. Silenciosamente peguei meu celular e acessei o aplicativo conectado às câmeras escondidas. A imagem da sala estava escura, mas consegui distinguir duas silhuetas. Uma era Amanda. Reconheci pelo roupão de seda que sempre usava. A outra era... Não podia ser. Bianca? Minha filha e minha nora, cochichando na sala de madrugada? Aumentei o volume, tentando captar a conversa. Não pode continuar assim, dizia Amanda, a voz tensa. Ele está ficando impaciente. O que quer que eu faça? Retrucou Bianca. Já estou arriscando demais. Precisamos do dinheiro logo, antes que ela mude de ideia sobre o sítio. O sangue gelou em minhas veias. Elas estavam trabalhando juntas? A conversa continuou por mais alguns minutos, mas não consegui entender tudo. Mencionaram ele várias vezes, falaram em dinheiro, em prazos. Quando Bianca finalmente saiu, Amanda permaneceu na sala por um longo tempo, o rosto iluminado pela tela do celular. Aquela descoberta mudava tudo. Se Amanda e Bianca estavam conspirando juntas, quem mais estaria envolvido? Juliano sabia de algo? E quem era ele? Passei o resto da noite elaborando um novo plano. A confrontação com Amanda ainda aconteceria. Mas agora eu tinha novas perguntas, novos ângulos a explorar. Quando o dia amanheceu, liguei para o detetive e relatei o que havia testemunhado. Isso muda as coisas, concordou ele. Mas não o plano principal. Vamos seguir conforme combinado, mas ficarei atento à menção da sua filha. Às 4 da tarde, tudo estava preparado. O apartamento vizinho estava ocupado pelo detetive e 2 policiais. O microfone estava escondido em um broche de flor que prendia em meu cardigan. Amanda chegaria a qualquer momento, achando que viria para uma conversa sobre a transferência do sítio. Pontualmente, às 16h15, a campainha tocou. Respirei fundo, lembrando a mim mesma que precisava manter a calma, seguir o roteiro combinado. Abri a porta com minha melhor expressão de fragilidade. Que bom que você veio, querida, disse gesticulando para que entrasse. Preparei um chá. Amanda entrou, elegante como sempre em um vestido azul marinho e saltos altos que ecoavam no piso de madeira. Aceitou a xícara que ofereci e sentou-se no sofá, cruzando as pernas em um gesto estudado. Então, Márcia,
Você mencionou que queria discutir o sítio? Assenti, sentando-me na poltrona à sua frente. Sim, como disse, estive pensando em transferi-lo para vocês. Mas antes, preciso entender melhor seus planos para o lugar. Seus olhos brilharam. Era o momento que ela esperava há anos. Temos ideias maravilhosas, Márcia. Aquela localização é perfeita para um resort exclusivo. Já consultamos arquitetos, investidores. Já consultaram? Interrompi fingindo surpresa. Antes mesmo de o sítio ser de vocês? Ela hesitou por um instante, percebendo o deslize. Apenas conversas preliminares. Nada sério ainda. Entendo. E esse resort? Valeria muito dinheiro, imagino. Milhões, respondeu ela, recuperando a confiança. É um investimento que mudaria nossas vidas. Vidas que já são bastante confortáveis, não? Amanda sorriu, condescendente. Confortáveis, sim. Mas há sempre espaço para mais, não acha? Você, como ex-bancária, deve entender isso. Era hora de apertar o cerco. Inclinei-me para a frente, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo. Sabe, Amanda, algo tem me incomodado desde o acidente. Algo que Rogério mencionou no hospital. Percebi uma tensão súbita em seus ombros, embora seu rosto permanecesse impassível. O que seria? Ele disse que meus freios foram cortados, que não foi um acidente. Houve um momento de silêncio absoluto. Pude ouvir o tic-tac do relógio na parede, o som distante de uma criança brincando no playground do condomínio. Que absurdo! Disse ela finalmente, a voz controlada. Rogério sempre foi um tanto imaginativo. A polícia não achou, respondi calmamente. Eles confirmaram a sabotagem. Amanda pousou a xícara na mesa com cuidado estudado. E por que você está me contando isso? Porque estou tentando entender quem faria tal coisa. E por quê? Seus olhos encontraram os meus, frios como gelo. Está insinuando algo, Márcia? Estou perguntando, diretamente. Você teve algo a ver com o corte dos meus freios, Amanda? Ela riu, um som cristalino que não alcançou seus olhos. Isso é ridículo. Por que eu faria algo assim? Você é a mãe do meu marido. Por dinheiro, pelo sítio, pelo resort milionário que você já está planejando. Se eu quisesse seu dinheiro, teria formas muito mais simples de consegui-lo do que um assassinato. Ou como o quê? Convencer uma velha senhora supostamente confusa a transferir tudo para seu nome? O sorriso de Amanda desapareceu. Você não está confusa, está? Nunca esteve. Não. Assim como você nunca se importou comigo. Era tudo uma fachada. Ela se levantou, alisando o vestido com gestos deliberados. Acho que esta conversa acabou. Você claramente não está em seu juízo perfeito. Sentimos falta de 20 mil reais sacados da sua conta 2 dias antes do meu acidente. Disparei, jogando minha carta final. E sabemos sobre suas conversas com César Rodrigues, o ex-funcionário da oficina. Amanda congelou no meio do caminho para a porta. Lentamente, virou-se para mim. Havia algo novo em seu olhar. Não medo, mas cálculo. Você anda me investigando. Assim como você andou pesquisando sobre contestação de testamento e tempo de recuperação de traumatismo craniano. Um sorriso estranho se formou em seus lábios. Você é mais esperta do que parece, Márcia. Sempre foi. É uma pena que sua perspicácia não se estenda a todos ao seu redor. O que quer dizer? Ela voltou alguns passos, inclinando-se para sussurrar, como se compartilhasse um segredo. Acha mesmo que sou a única pessoa que se beneficiaria com sua morte? Olhe mais de perto para sua preciosa família. Um arrepio percorreu minha espinha. A conversa noturna entre Amanda e Bianca voltou à minha mente. Quem é ele, Amanda? O homem que você e Bianca mencionaram ontem à noite? Seus olhos se arregalaram por um instante. O primeiro sinal genuíno de surpresa. Você nos ouviu? Respondam minha pergunta. Exigi, esquecendo momentaneamente o plano, a atuação, tudo. Vocês duas estão nisso juntas? Foi você quem cortou meus freios? Amanda recuou, a máscara de educação completamente abandonada. Não sei do que você está falando, mas sugiro que pergunte à sua adorada filha onde ela estava na noite antes do seu acidente. E com quem? Antes que pudesse responder, a porta do apartamento se abriu. O detetive Ribeiro entrou, seguido por 2 policiais uniformizados. Amanda Peixoto Tavares, disse ele formalmente.
A senhora está detida para averiguação sobre a tentativa de homicídio contra Márcia Tavares. O choque inicial de Amanda rapidamente deu lugar a uma calma calculista. Enquanto os policiais recitavam seus direitos, ela me encarou com um sorriso enigmático. Você está olhando para o lado errado, Márcia, disse ela enquanto era algemada. Sempre esteve. Enquanto a levavam, fiquei parada no meio da sala, um turbilhão de emoções e pensamentos me consumindo. O detetive se aproximou, colocando a mão em meu ombro. A senhora está bem? Ela e minha filha estão envolvidas juntas, murmurei. Preciso saber o que Bianca tem a ver com isso. Vamos investigar essa conexão, garantiu ele. Mas, por enquanto, conseguimos o que queríamos. As insinuações dela, somadas às evidências que já temos, são suficientes para mantê-la detida enquanto aprofundamos a investigação. Assenti, mas meu coração estava pesado. Aquilo que começou como uma busca por justiça contra minha nora havia se transformado em algo muito mais sombrio. Se Bianca estava mesmo envolvida, se minha própria filha tinha participado de uma tentativa de me matar, como eu lidaria com isso? Naquela noite, sozinha em meu apartamento, realmente sozinha pela primeira vez em meses, sem Amanda, sem enfermeiras, sem vigilância, sentei-me junto à janela, observando as luzes da cidade. O plano de vingança que eu havia traçado com tanto cuidado agora parecia incompleto, como um quebra-cabeça com peças faltando. Amanda estava detida, mas suas últimas palavras ecoavam em minha mente como um presságio sombrio. Você está olhando para o lado errado, Márcia. Sempre esteve. O que ela quis dizer? Que não era a culpada? Ou que não era a única culpada? Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Bianca. Mãe, acabei de saber sobre Amanda. O que aconteceu? Sua voz soava tensa, ansiosa. Por um momento, hesitei. Deveria confrontá-la agora pelo telefone? Ou esperar, observar, reunir mais provas como fiz com Amanda? É uma longa história, filha. Respondi finalmente. Por que não vem aqui amanhã? Temos muito o que conversar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro, mãe, estarei aí cedo. Enquanto desligava, uma certeza se formava em meu coração. Amanda havia sido apenas o começo. A verdadeira conspiração, a verdadeira traição, estava apenas começando a se revelar. E eu estaria pronta para enfrentá-la. Não importa quão dolorosa fosse a verdade. Não dormi naquela noite. Como poderia? Minha mente fervilhava com perguntas sem respostas, teorias, suspeitas. A cada hora que passava, revisitava memórias, conversas, gestos que antes pareciam inocentes e agora ganhavam novos significados. Se Amanda não era a única envolvida na tentativa de me matar, quem mais poderia estar? E qual seria o papel de Bianca em tudo isso? Às 6 da manhã, já estava sentada na cozinha, as mãos envolvendo uma xícara de café que havia esfriado sem que eu tomasse um gole sequer. O detetive Ribeiro havia me ligado tarde da noite, informando que Amanda se recusava a falar sem a presença de um advogado. Clássico. Ela era inteligente demais para se incriminar facilmente. Não se preocupe, dona Márcia, havia dito ele. Temos evidências suficientes para mantê-la detida por enquanto. E vamos investigar essa conexão com sua filha. Bianca chegaria em algumas horas. Decidi que não a confrontaria imediatamente. Observaria, deixaria que ela falasse, procuraria contradições. Os anos no banco me ensinaram a identificar quando alguém está mentindo. O desvio do olhar, a mudança sutil na respiração, o toque nervoso em objetos próximos. Se minha própria filha estava envolvida em uma conspiração para me matar, eu saberia. O interfone tocou às 9 em ponto. Bianca sempre foi pontual, um traço que herdou do pai. Pressionei o botão para liberar sua entrada e esperei, o coração batendo dolorosamente contra minhas costelas. Quando a porta se abriu, vi uma Bianca diferente da garota que eu conhecia. Estava pálida, com olheiras profundas, o cabelo normalmente impecável preso em um coque desleixado. Vestia jeans e uma camiseta simples, sem a preocupação habitual com a aparência. Mãe, disse ela, abraçando-me com uma intensidade incomum. O que aconteceu com Amanda? Juliano me ligou desesperado de Belo Horizonte. Conduzia até a sala, indicando o sofá.
Sentei-me na poltrona à sua frente, a mesma posição que ocupei durante a confrontação com Amanda no dia anterior. Amanda foi detida para averiguação. Respondi calmamente, estudando cada reação. A polícia tem evidências de que ela pode estar envolvida no acidente que sofri. Bianca piscou várias vezes, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Que evidências? Saques em dinheiro suspeitos, contato com um ex-funcionário da oficina onde levo meu carro, pesquisas comprometedoras no celular dela. E você acha que ela tentou te matar? Inclinei-me ligeiramente para frente. O que você acha, filha? Seus olhos, tão parecidos com os do pai, desviaram-se momentaneamente. Não sei. Amanda sempre foi ambiciosa, mas daí a tentar matar alguém. Ambiciosa o suficiente para planejar um resort no sítio Recanto Feliz antes mesmo de o terreno ser dela. Bianca empalideceu ainda mais. Como você sabe disso? Encontrei e-mails no celular dela, avaliações preliminares do terreno, projetos, orçamentos. Mãe, isso não prova. O que você estava fazendo com Amanda às 3 da manhã de ontem? Perguntei abruptamente, interrompendo-a. O choque em seu rosto foi genuíno. Abriu a boca, fechou-a novamente, como um peixe fora d'água. Vocês nos viram? Ouvi tudo, Bianca. Sobre ele estar impaciente, sobre vocês precisarem do dinheiro logo, antes que eu mudasse de ideia sobre o sítio. Ela se levantou de um salto, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Não é o que você está pensando, mãe. Juro que não é. Então me explique. Porque do meu ponto de vista, parece que minha filha e minha nora estavam conspirando juntas. E considerando que alguém tentou me matar cortando os freios do meu carro, essa conspiração ganha contornos bem sombrios. Bianca parou diante da janela, as costas voltadas para mim. Pude ver como seus ombros tremiam. Não posso te contar tudo, disse ela finalmente, a voz quase um sussurro. Você não entenderia. Tente. Ela se virou, o rosto marcado por lágrimas. Amanda me ajudava a esconder algo de você, algo que você nunca aprovaria, mas não tem nada a ver com o acidente, juro por Deus. Algo relacionado a Leonardo Mendes? O rapaz que proibi você de ver? Sua expressão de surpresa confirmou minha suspeita. Sempre soube que minha filha continuava vendo aquele rapaz da comunidade do Morro Verde, apesar da minha proibição explícita. Como você... Sou sua mãe, Bianca. Conheço você melhor do que pensa. Ela desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Leonardo e eu estamos juntos há quase 1 ano, escondidos. Amanda descobriu e... Ela disse que me ajudaria a esconder de você, desde que eu a ajudasse também. A ajudasse como? Convencendo você a transferir o sítio para o nome dela e de Juliano. Ela dizia que se eu conseguisse te convencer, ela me daria uma parte do dinheiro que ganhariam com o resort. Dinheiro suficiente para eu e Léo irmos embora. Começarmos uma vida juntos longe daqui. A história tinha consistência, mas algo ainda não se encaixava. E quem é ele? O homem que vocês mencionaram estar impaciente? Bianca hesitou. Leonardo. Ele está com problemas, mãe. Deve dinheiro para pessoas perigosas. É por isso que precisávamos do dinheiro logo. Que tipo de problemas? Por favor, não me faça responder isso. Levantei-me, sentando ao lado dela no sofá. Apesar de tudo, era minha filha. A menina que embalei em meus braços, que ensinei a andar, a ler, a enfrentar o mundo. Bianca, olhe para mim. Preciso da verdade, toda ela. Alguém tentou me matar, e até agora todos os indícios apontam para Amanda. Mas as últimas palavras dela antes de ser levada pela polícia foram que eu estava olhando para o lado errado. O que ela quis dizer com isso? Minha filha ergueu o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não sei, mãe. Juro que não sei. Talvez ela esteja tentando desviar a atenção de si mesma. E onde você estava na noite anterior ao meu acidente? Um tremor visível percorreu seu corpo. Por que está me perguntando isso? Responda, Bianca. Estava na casa de uma amiga, estudando para uma prova. A mentira era tão óbvia que quase doía. Minha filha nunca foi boa em mentir para mim. Que amiga? Marina, da faculdade. Ligue para ela agora. Quero confirmar essa história. Bianca empalideceu ainda mais. Mãe, por favor, ligue, Bianca.
Com mãos trêmulas, ela pegou o celular. Hesitou por um momento e então o colocou de volta na bolsa. Não posso. Porque é mentira. Ela assentiu, derrotada. Eu estava com Léo. Onde? Na oficina do Rogério. Meu coração parou por um instante. O que vocês estavam fazendo na oficina do Rogério na véspera do meu acidente? Bianca começou a soluçar, um choro descontrolado que sacudia todo o seu corpo. Entre soluços, tentava formar palavras que não faziam sentido. Esperei, sentindo uma frieza se espalhar pelo meu peito, uma certeza terrível crescendo a cada segundo. Léo precisava de ferramentas, conseguiu dizer finalmente, para consertar o carro dele. Rogério deixava ele usar a oficina depois do expediente às vezes. E por que você estava lá? Para ajudar, segurar a lanterna, passar as ferramentas. A história soava plausível, mas incompleta. Algo em seu olhar, na maneira como evitava me encarar diretamente, dizia que havia mais. Bianca, você sabe quem cortou os freios do meu carro? Ela congelou, os olhos arregalados fixos nos meus. Não, sussurrou. Não sei, mas sabia. Eu podia ver em cada linha de tensão do seu rosto, em cada respiração superficial, em cada gota de suor que começava a formar-se em sua testa. Naquele momento, meu celular tocou. Era o detetive Ribeiro. Dona Márcia, temos novidades. Conseguimos localizar César Rodrigues, o ex-funcionário da oficina. Ele confirmou que recebeu dinheiro para sabotar um carro, mas não foi Amanda quem o contratou. Meu coração falhou uma batida. Quem foi? Um rapaz chamado Leonardo Mendes. Aparentemente, Amanda era apenas o meio de fazer o dinheiro chegar até ele. Estamos procurando por esse Leonardo agora. Desliguei sem responder, meus olhos fixos em minha filha, que parecia ter encolhido no sofá. Você sabia, sussurrei. Você sabia que Leonardo ia sabotar meu carro. Não era uma pergunta. Era uma constatação dolorosa que rasgava meu coração em pedaços. Bianca ergueu o rosto, uma expressão de puro desespero. Não era para ser assim, mãe. Ele disse que só queria assustar você, fazer você perceber que precisava de ajuda, que não podia mais viver sozinha, para que você aceitasse a ideia de nos dar o dinheiro, de transferir o sítio. Assustar? Cortando os freios do meu carro na Serra das Andorinhas? Ele queria me matar, Bianca. Não, gritou ela, agarrando minhas mãos. Ele calculou tudo. Disse que os freios só falhariam completamente na parte mais plana, que você teria tempo de usar o freio de mão, que no máximo bateria levemente. Eu nunca permitiria que ele te machucasse de verdade, mãe. Nunca. A ingenuidade daquelas palavras era quase tão dolorosa quanto a traição em si. Como minha filha, tão inteligente, tão brilhante, podia acreditar em algo tão absurdo? Onde ele está agora? Perguntei, a voz estranhamente calma. Não sei. Quando soubemos do acidente, do quão grave foi, ele entrou em pânico. Disse que precisava sair da cidade por um tempo. E Amanda? Qual era exatamente o papel dela nisso tudo? Bianca enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ela descobriu sobre mim e Léo há alguns meses. Ameaçou contar tudo a você, a menos que eu a ajudasse a convencer você a transferir o sítio. Quando Léo sugeriu sabotar o carro, contei a ela. Pensei que ela me ajudaria a impedi-lo, mas em vez disso, ela viu uma oportunidade. Que oportunidade? Se você ficasse assustada, vulnerável, seria mais fácil convencê-la a abrir mão do controle dos seus bens. Ela forneceu o dinheiro para Léo contratar César, ex-funcionário da oficina, para fazer o serviço. Mas César estragou tudo. Cortou os cabos errados ou algo assim. O acidente foi muito pior do que deveria ter sido. A frieza que sentia deu lugar a uma raiva que nunca experimentei antes. Uma raiva primordial, visceral, que começava nas entranhas e se espalhava como fogo por cada célula do meu corpo. Vocês três conspiraram para me ferir, para me amedrontar, para tomar o que é meu. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu nunca quis que você se machucasse. Quando vi você naquela UTI, com todos aqueles tubos, quase enlouqueci de culpa. Por isso mal conseguia te visitar. Levantei-me, afastando-me dela como se sua proximidade me queimasse. Onde está Leonardo agora? E não minta para mim, Bianca. Nunca mais ouse mentir para mim. Ela baixou a cabeça. No sítio.
Está escondido na casa do caseiro que está viajando. Ninguém pensaria em procurá-lo lá. Peguei meu celular, discando o número do detetive Ribeiro. O que vai fazer? Perguntou Bianca, o pânico evidente em sua voz. O que deveria ter feito desde o início? Entregar à justiça quem tentou me matar. Mãe, por favor. Léo não queria te machucar de verdade. Foi um acidente. Não, Bianca. Um acidente é algo imprevisível. O que vocês fizeram foi premeditado, calculado, criminoso. Enquanto esperava o detetive atender, observei minha filha desmoronar diante de meus olhos. A menina que criei, a jovem brilhante que sonhava em ser advogada, reduzida a uma cúmplice de tentativa de homicídio, por amor a um criminoso, por dinheiro, por ingenuidade. Detetive, disse quando ele atendeu. Sei onde Leonardo Mendes está escondido e tenho uma confissão completa sobre o que aconteceu. Depois de passar as informações, desliguei e encarei minha filha. Ela estava encolhida no sofá, abraçando os próprios joelhos, parecendo muito mais jovem do que seus 19 anos. O que vai acontecer agora? Perguntou com voz pequena. A polícia vai prender Leonardo. Você provavelmente será indiciada como cúmplice, junto com Amanda. Você vai me denunciar? Sua própria filha? A dor em seu olhar era insuportável, mas me mantive firme. Justiça não é uma questão de escolha, Bianca. É uma questão de princípio. Passei minha vida inteira ensinando isso a você e seu irmão. E eu vou para a cadeia. Provavelmente. Mas você terá o melhor advogado que o dinheiro puder pagar. E eu estarei lá, em cada audiência, em cada visita permitida. Por quê? Depois de tudo que fiz? Aproximei-me novamente, sentando ao seu lado. Desta vez, permiti-me colocar a mão em seu rosto, sentindo a textura da pele que conhecia desde o primeiro toque, quando a embalei recém-nascida em meus braços. Porque sou sua mãe, Bianca. Isso nunca vai mudar. O que você fez foi imperdoável, mas você ainda é minha filha, e sempre será. Ela desabou em meus braços, soluçando como não fazia desde criança. Abracei-a, permitindo-me chorar também. Chorar pela inocência perdida, pelos sonhos destruídos, pelo futuro que agora seria marcado por grades e processos judiciais. Ficamos assim por um tempo que não sei precisar. Quando a campainha tocou, anunciando a chegada da polícia, afastei-me gentilmente. É hora, filha. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Enquanto caminhávamos juntas até a porta, um pensamento me ocorreu. Um pensamento terrível que não havia considerado antes. Bianca, perguntei, segurando seu braço. Juliano sabia de algo disso? Seus olhos se arregalaram. Não, claro que não. Juliano nunca... Ele te adora, mãe. Nunca participaria de algo assim. Assenti, sentindo um leve alívio. Pelo menos um dos meus filhos não havia me traído. Abri a porta. O detetive Ribeiro estava lá, acompanhado de 2 policiais. Seus olhos se suavizaram ao ver meu estado, as lágrimas ainda frescas no rosto. Dona Márcia, começou ele, mas interrompi com um gesto. Minha filha tem algo a dizer, falei, dando um passo para o lado. Bianca ergueu o queixo, um último vestígio de dignidade em meio ao caos que ela mesma ajudara a criar. Meu nome é Bianca Tavares, disse ela, a voz tremendo apenas ligeiramente. E quero confessar meu envolvimento na tentativa de homicídio contra minha mãe, Márcia Tavares. Enquanto os policiais recitavam seus direitos, nossos olhares se encontraram uma última vez. Vi neles não apenas arrependimento, mas uma compreensão tardia do que havia feito, da vida que havia jogado fora, do amor materno que havia traído. E enquanto a levavam, fiquei parada na porta do meu apartamento, uma senhora de 67 anos, que sobreviveu a um acidente terrível, apenas para descobrir que a verdadeira tragédia estava dentro de sua própria casa, dentro de sua própria família. O verdadeiro desafio, percebi, não seria a recuperação física do acidente. Seria a reconstrução emocional depois da descoberta devastadora de que minha própria filha havia conspirado para me ferir. Uma ferida que, diferente das costelas quebradas e dos hematomas, talvez nunca cicatrizasse completamente. As semanas que se seguiram à prisão de Bianca foram as mais solitárias da minha vida. Nem mesmo quando perdi meu marido, 8 anos antes,
Senti um vazio tão profundo. A morte, por mais dolorosa que seja, é parte natural da vida. Mas a traição, especialmente de alguém que você trouxe ao mundo, criou, amou incondicionalmente, é uma ferida que sangra de uma maneira diferente. Juliano voltou de Belo Horizonte no mesmo dia, devastado com as notícias. Ainda me lembro da expressão em seu rosto quando entrou no apartamento, uma mistura de descrença, horror e uma tristeza tão profunda que parecia envelhecê-lo 10 anos em um instante. Como isso aconteceu, mãe? Perguntou ele, desabando no sofá onde, horas antes, sua irmã havia confessado seu crime. Como Amanda e Bianca puderam, não tinha respostas simples para oferecer. Como explicar que sua esposa e sua irmã haviam conspirado para ferir sua mãe? Como justificar o injustificável? Pessoas fazem escolhas terríveis por razões que parecem fazer sentido para elas no momento. Respondi, sentando-me ao lado dele. Amanda queria o sítio, o dinheiro, o status. Bianca queria uma vida com aquele rapaz que proibi de ver. Leonardo Mendes, murmurou Juliano, o nome saindo como veneno de seus lábios. Eu o conheci uma vez, sabe? Bianca nos apresentou casualmente em um café. Senti algo errado nele imediatamente, mas nunca imaginei. A polícia havia prendido Leonardo naquela mesma tarde, escondido no sítio Recanto Feliz, exatamente onde Bianca indicara. Segundo o detetive Ribeiro, ele não ofereceu resistência. Pelo contrário, parecia quase aliviado por ter sido encontrado, como se o peso do que havia feito fosse grande demais para carregar sozinho. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O caso ganhou as manchetes locais. Ex-bancária sobrevive à conspiração familiar. Triângulo amoroso leva à tentativa de assassinato, obrigando-me a evitar sair de casa para não enfrentar olhares curiosos e perguntas inconvenientes. O residencial Jardim dos Ipês, antes um refúgio de tranquilidade, tornou-se uma prisão voluntária. Juliano se mudou temporariamente para meu apartamento, dormindo no quarto que antes era de Bianca. Seu casamento estava em ruínas, sua irmã e esposa presas, sua vida profissional em suspenso enquanto tentava administrar o caos familiar. À noite, eu o ouvia chorando silenciosamente, e meu coração se partia ainda mais. Foi em uma dessas noites, cerca de 2 meses após as prisões, que tomei uma decisão. Não podíamos continuar assim, vivendo nas sombras, prisioneiros do passado, paralisados pela dor. Precisávamos enfrentar o que aconteceu, olhar nos olhos de quem nos traiu e seguir em frente de alguma forma. Quero visitar Bianca, anunciei durante o café da manhã, quebrando o silêncio que havia se tornado nossa companhia constante. Juliano ergueu os olhos da xícara, surpreso. Tem certeza, mãe? Depois de tudo? Justamente por causa de tudo. Precisamos de respostas, de um encerramento. Não podemos viver para sempre nas sombras do que aconteceu. Ele assentiu lentamente. E Amanda? Hesitei. A raiva que sentia de minha nora era diferente. Bianca era jovem, influenciável, cegada por um amor equivocado. Amanda era calculista, manipuladora, havia usado minha própria filha como peão em seu jogo ganancioso. Uma coisa de cada vez, respondi finalmente. Na manhã seguinte, enfrentei o que parecia ser a viagem mais longa da minha vida, até o presídio feminino de Ribeirão Preto. Cada quilômetro percorrido me trazia flashes do acidente. O pedal do freio cedendo sob meu pé, o carro ganhando velocidade na descida, o impacto violento contra a árvore. Fechei os olhos, respirando fundo. Não podia me permitir ser dominada pelo medo agora. O presídio era um lugar frio, impessoal, com seu cheiro característico de desinfetante industrial e desespero humano. Passei pelos procedimentos de segurança como se estivesse em transe. A identificação, a revista, as orientações sobre o que podia ou não dizer. Quando finalmente fui conduzida à sala de visitas, meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvi-lo. E então, ela entrou. Minha Bianca, minha caçula, vestida no uniforme laranja da instituição, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Parecia mais magra, com olheiras profundas, mas o que mais me impressionou foi seu olhar. Havia algo diferente nele. Uma mistura de vergonha,
arrependimento e uma maturidade forçada que não estava lá antes. Mãe, disse ela, a voz embargada, parando a alguns passos da mesa que nos separava. Sente-se, filha, respondi, indicando a cadeira à minha frente. Por alguns momentos ficamos em silêncio, apenas nos estudando. Era como se estivéssemos nos vendo pela primeira vez, ou talvez vendo versões de nós mesmas que nunca havíamos conhecido antes. Pensei que você nunca viria, disse ela finalmente. Eu também. Outro silêncio, mais pesado desta vez. Como está Juliano? Perguntou ela, os dedos nervosamente brincando com a borda da mesa. Devastado, confuso, tentando entender como sua esposa e sua irmã puderam fazer o que fizeram. Ela baixou os olhos. E você? Como está? A pergunta pairou no ar como fumaça. Como eu estava? Nem mesmo eu sabia ao certo. Sobrevivendo dia após dia, respiração após respiração. Estou aqui, respondi simplesmente. E quero entender, Bianca. Realmente entender o que aconteceu. Não as explicações apressadas daquele dia. Não as acusações lançadas no calor do momento. A verdade completa. Ela ergueu o olhar e vi lágrimas se formando em seus olhos. Por onde quer que eu comece? Pelo início. Por Leonardo. Como ele entrou na sua vida? Bianca respirou fundo, como se reunisse coragem. Conheci Léo em uma festa na faculdade, há quase um ano. Ele não era estudante, estava lá com amigos. No início foi apenas a emoção do proibido, sabe? Ele era tão diferente dos rapazes que você sempre quis que eu namorasse. Os filhos dos seus amigos do banco, os colegas de faculdade de boa família. Reconheci a crítica implícita, mas deixei passar. Não era hora para defensivas. Quando descobri quem ele realmente era, já estava apaixonada. Ou achava que estava. Ele me mostrou um mundo diferente, mãe. A comunidade do Morro Verde não é apenas o que você vê nos noticiários. Há pessoas reais lá, famílias, crianças, sonhos. E também há drogas, violência, crime. Completei, incapaz de me conter. Ela assentiu, surpreendendo-me. Sim, há. E Léo estava envolvido com tudo isso mais profundamente do que me contou no início. Quando descobri a verdade, já era tarde demais. Ele devia dinheiro a pessoas perigosas. Muito dinheiro. E elas começaram a me ameaçar também. Um arrepio percorreu minha espinha. Te ameaçar como? Seguiam-me na saída da faculdade. Ligavam no meio da noite. Diziam que sabiam onde eu morava, onde você morava. Por que não veio a mim? Por que não pediu ajuda? Bianca riu. Um som amargo, sem humor. E dizer o quê? Mãe, estou namorando escondido aquele rapaz que você proibiu e agora traficantes estão me ameaçando? Você teria me tirado da faculdade, me mandado para longe, denunciado Léo à polícia. Ela não estava errada. Era exatamente o que eu teria feito. Foi quando Amanda descobriu, continuou Bianca. Ela me viu com Léo em um restaurante na Zona Leste. No dia seguinte me confrontou. Disse que contaria tudo a você e Juliano se eu não a ajudasse. A ajudasse a conseguir o sítio. Mas Bianca assentiu. No início era só isso. Eu deveria convencer você de que estava na hora de passar o controle do sítio para Juliano e Amanda. Falar sobre como você merecia descansar, aproveitar a vida sem preocupações. E quando isso não funcionou, Léo sugeriu a sabotagem no carro. Juro, mãe. Ele disse que seria apenas um susto, que os freios só falhariam parcialmente, que você teria tempo de usar o freio de mão ou desviar para o acostamento. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Eu fui tão estúpida, tão cega. Como pude acreditar que cortar freios poderia ser seguro? E Amanda? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Qual foi exatamente o papel dela? Quando contei a ela o plano de Léo, pensei que ela me ajudaria a impedi-lo. Em vez disso, ela viu uma oportunidade. Disse que se você sofresse um acidente leve, ficaria assustada, vulnerável, mais propensa a aceitar ajuda e a abrir mão do controle dos seus bens. Ela deu o dinheiro para contratar César, o ex-funcionário da oficina, para fazer o serviço. Léo seria o intermediário. Mas César estragou tudo. Bianca baixou a cabeça. Ele cortou os cabos errados. Ou cortou demais. Não sei ao certo. O resultado foi que os freios falharam completamente logo no início da descida.
Não na parte mais plana como Léo havia planejado. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Pensar que minha vida tinha sido colocada em risco por um erro técnico de um sabotador incompetente tornava tudo ainda mais absurdo, mais revoltante. Quando soubemos do acidente, do quão grave foi, Léo entrou em pânico, continuou Bianca. Ele queria fugir imediatamente, mas eu disse que seria suspeito. Amanda concordou. Decidimos que ele ficaria escondido por um tempo, enquanto Amanda e eu agiríamos normalmente. E o dinheiro que vocês mencionaram naquela conversa noturna? Os traficantes a quem Léo devia não desapareceram só porque ele estava escondido. As ameaças continuaram. Amanda prometeu mais dinheiro se eu continuasse ajudando com o plano de convencer você a transferir o sítio. Inclinei-me para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Bianca, olhe para mim. Você realmente acredita que teria parado por aí? Se eu tivesse transferido o sítio? Se tivesse dado o dinheiro que vocês queriam? Ela hesitou, e vi a verdade em seus olhos antes mesmo que ela respondesse. Não sei. Queria acreditar que sim, mas as dívidas de Léo eram grandes. E Amanda, ela sempre queria mais. E agora? O que acontece agora? Bianca enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Meu advogado diz que tenho boas chances de uma pena reduzida por colaborar com a investigação. Talvez 5 a 8 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto depois de 1/3 da pena. 5 a 8 anos. Minha filha ficaria presa até seus 20 e poucos anos, seus melhores anos perdidos atrás das grades. A injustiça disso, uma injustiça que ela mesma criou, era quase insuportável. E Leonardo? Pegará mais tempo. Ele já tinha antecedentes e foi o mentor principal do plano. Amanda também, por financiar e conspirar. Assenti lentamente. Justiça seria feita, ao que parecia. Mas a que custo para nossa família? Você me odeia, mãe? Perguntou Bianca, a voz quase um sussurro. A pergunta me pegou desprevenida. Odiar minha própria filha? Mesmo depois de tudo, a ideia parecia impossível, contrária a tudo que havia em mim. Não, Bianca. Não te odeio. Estou profundamente magoada, desapontada e sim, por um tempo, senti raiva. Muita raiva. Mas odiar? Não. Você é minha filha. Isso nunca vai mudar. Suas mãos encontraram as minhas sobre a mesa, apertando-as com força. Sinto muito, mãe. Sinto tanto. Sei que palavras não consertam nada, mas preciso que você saiba. Me arrependo todos os dias, a cada minuto. Se pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompi gentilmente. Nenhum de nós pode. Só podemos seguir em frente a partir daqui. Nossa conversa foi interrompida pelo aviso de que o tempo de visita estava acabando. Antes de nos separarmos, Bianca segurou meu braço. Há algo que preciso te dizer. Algo importante. Sobre o sítio. O que tem ele? Léo escondeu coisas lá. Drogas, dinheiro, documentos. No celeiro antigo, sob o assoalho. Se a polícia encontrar... Entendi imediatamente a implicação. Se drogas fossem encontradas em minha propriedade, eu poderia ser implicada. O sítio poderia ser confiscado. Obrigada por me contar, disse, apertando sua mão uma última vez. Cuidarei disso. Ao sair do presídio, liguei imediatamente para o detetive Ribeiro, relatando o que Bianca havia me contado. Ele prometeu uma operação discreta para remover o material ilegal sem chamar atenção para o sítio ou para mim. As semanas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, audiências, reuniões com advogados. O caso avançou rapidamente, graças às confissões de todos os envolvidos. Leonardo, Amanda e Bianca foram formalmente acusados e aguardavam julgamento. César Rodrigues, que havia realizado a sabotagem, fez um acordo de delação premiada e recebeu uma pena menor. Numa tarde chuvosa de outubro, cerca de 4 meses após o acidente, recebi uma ligação inesperada. Era Amanda, do presídio. Gostaria de vê-la, Márcia, disse ela, a voz desprovida da arrogância que sempre a caracterizou. Há coisas que preciso dizer pessoalmente. Hesitei. Estava pronta para confrontar a mulher que havia orquestrado tudo junto com Leonardo? A mulher que usou minha própria filha contra mim? Por favor, insistiu ela diante do meu silêncio. Sei que não mereço, mas peço esta última chance.
2 dias depois, encontrei-me novamente no presídio feminino de Ribeirão Preto, desta vez para enfrentar não minha filha, mas a mulher que havia sido minha nora por 15 anos. Amanda entrou na sala de visitas com a mesma postura elegante de sempre, mas havia algo quebrado em seus olhos, algo que nem mesmo o uniforme prisional conseguia esconder. "Obrigada por vir", disse ela, sentando-se à minha frente. "O que você quer, Amanda?", perguntei diretamente. Não tinha energia para joguinhos ou manipulações. Ela me estudou por um momento, como se medisse suas palavras. "Quero pedir perdão, não porque espero recebê-lo, mas porque você merece ouvi-lo." "Perdão pelo quê, exatamente? Por tentar me matar? Por usar minha filha? Por trair meu filho? Por tudo isso. E mais." Ela baixou os olhos. "Você sempre soube, não é? Desde o início, sempre soube que havia algo errado comigo." Era verdade. Desde o primeiro dia, senti que havia algo calculista em Amanda. Algo que não se alinhava com a imagem de nora perfeita que ela tentava projetar. "O que aconteceu com você, Amanda? Você tinha tudo. Carreira, família, futuro, ganância", respondeu ela simplesmente. "E um vazio que nunca consegui preencher. Cada conquista só me fazia querer mais. Mais dinheiro, mais status, mais poder. O sítio se tornou uma obsessão. A ideia do resort, a imagem da empresária bem-sucedida. E valia a pena arriscar tudo por isso? Seu casamento, sua liberdade?" Ela riu. Um som amargo. "Obviamente não. Mas na época, no calor do momento, parecia um risco calculado. Um pequeno acidente, você assustada, mas propensa a ceder. Nunca imaginei que chegaria a este ponto. E Bianca, como pôde usar uma garota de 19 anos dessa forma?" Amanda suspirou profundamente. Ela apareceu como uma oportunidade perfeita. Jovem, apaixonada por um rapaz problemático, desesperada por aprovação. Quando a vi com Leonardo naquele restaurante, soube imediatamente que tinha encontrado minha alavanca contra você. A frieza com que ela falava de manipular minha filha me enchia de uma raiva renovada. Mas havia algo mais em sua voz agora. Arrependimento, talvez? Ou apenas resignação? "Juliano sabe que você está me vendo hoje?", perguntou ela. "Não. Ele está pensando em pedir o divórcio, sabia?" Ela assentiu lentamente. "Eu imaginava. É o melhor para ele. Diga a ele que sinto muito. Por tudo. Ele merecia muito mais do que eu jamais poderia dar." Fiquei em silêncio, observando a mulher à minha frente. Era difícil conciliar esta Amanda arrependida com a manipuladora calculista que conheci por tantos anos. Seria mais uma atuação? Ou o tempo na prisão havia realmente provocado alguma reflexão? "Por que me chamou aqui hoje, Amanda?" "Realmente." Ela ergueu os olhos e vi algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade genuína. "Porque preciso que você saiba que, apesar de tudo, nunca quis que você morresse. O plano era assustar, manipular, não matar. E porque..." Ela hesitou, a voz falhando. "Porque você é a única pessoa que pode dizer a Juliano que, apesar de todos os meus erros, eu realmente o amava. A minha maneira distorcida." Ao sair do presídio naquele dia, senti um peso estranho no peito. Não mais leve, apenas diferente. As confissões de Bianca e Amanda haviam trazido respostas, mas também novas perguntas, novos dilemas morais, novas feridas. No caminho para casa, desviei o percurso e dirigi até o sítio Recanto Feliz. Não ia lá desde antes do acidente, desde que se tornara o epicentro de tantas cobiças e traições. A propriedade estava como sempre. Os ipês amarelos floridos, o riacho correndo tranquilo, a casa simples mas acolhedora que meu marido tanto amava. Caminhei lentamente pelos campos, sentindo a brisa suave de fim de tarde acariciar meu rosto. Quantas memórias aquele lugar guardava! Piqueniques de família, aniversários, natais. E agora também uma conspiração que quase me custou a vida. Sentei-me no velho balanço da varanda, o mesmo onde embala Juliano e Bianca quando crianças, e tomei uma decisão. Não permitiria que o ódio, o ressentimento ou o medo definissem o resto da minha vida. Tinha 67 anos. Havia sobrevivido a um acidente terrível e a traição das pessoas mais próximas.
mas também tinha um filho que precisava de mim, uma filha para apoiar em sua jornada de redenção, e muitos anos pela frente. O sítio, objeto de tanta cobiça, se tornaria algo completamente diferente do que Amanda havia planejado. Não um resort luxuoso, mas um centro de recuperação para jovens em situação de risco. Jovens como Leonardo, que, sem orientação e oportunidades, encontravam no crime um caminho aparentemente inevitável. Enquanto o sol se punha no horizonte, trazendo tons de laranja e rosa ao céu de Ribeirão Preto, senti uma paz que não experimentava há meses. A jornada seria longa, a reconstrução dolorosa, mas pela primeira vez desde o acidente, vi um caminho adiante, não apenas de sobrevivência, mas de propósito renovado. A justiça seria feita nos tribunais. A cura, no entanto, aconteceria nos corações, nas mentes, nas escolhas diárias que eu, Juliano e até mesmo Bianca faríamos daqui para frente. E nisso, talvez, residisse a verdadeira vingança, não na punição, mas na transformação de uma tragédia em algo que pudesse, de alguma forma pequena, tornar o mundo um pouco melhor. Hoje, 2 anos depois daquele terrível acidente na Serra das Andorinhas, estou sentada na varanda do sítio Recanto Feliz, observando os jovens que agora frequentam o Centro de Recuperação Novos Caminhos. São meninos e meninas entre 15 e 21 anos, a maioria vinda da comunidade do Morro Verde e de outras áreas vulneráveis de Ribeirão Preto. Alguns foram encaminhados pelo Juizado de Menores, outros vieram por iniciativa própria ou trazidos por familiares desesperados. Todos carregam histórias de dor, abandono e escolhas equivocadas, assim como minha filha Bianca. Minha jornada me ensinou que a vida raramente segue o caminho que planejamos. Aos 67 anos, eu esperava uma aposentadoria tranquila, desfrutando das conquistas de décadas de trabalho árduo no banco, vendo meus filhos prosperarem, talvez até brincando com netos. Em vez disso, enfrentei uma tentativa de assassinato orquestrada pelas pessoas que deviam me amar e proteger. O acidente quase tirou minha vida física. A descoberta da traição quase destruiu minha alma. 7 dias na UTI, lutando pela sobrevivência, foram apenas o começo de uma batalha muito maior. A luta para entender como minha própria filha Bianca e minha nora Amanda puderam conspirar com Leonardo Mendes para me ferir tão profundamente. O julgamento aconteceu 6 meses após as prisões. Leonardo foi condenado a 12 anos por tentativa de homicídio qualificado. Amanda recebeu 8 anos por conspiração e financiamento do crime. Minha Bianca, minha caçula, foi sentenciada a 5 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após 1/3 da pena, graças à sua cooperação com as investigações e ao fato de ser ré primária. Juliano divorciou-se de Amanda e assumiu comigo a administração do Centro de Recuperação. A dor inicial deu lugar a um propósito renovado. Juntos, transformamos aquele lugar que foi objeto de tanta cobiça em um espaço de cura e transformação. Os mesmos campos que Amanda sonhava transformar em um resort luxuoso agora abrigam hortas comunitárias, oficinas profissionalizantes e sessões de terapia ao ar livre. Visito Bianca 2 vezes por semana no presídio. Nossa relação, embora para sempre marcada pelo que aconteceu, encontrou um novo equilíbrio. Ela trabalha na biblioteca da instituição, estuda para retomar a faculdade quando sair, e frequentemente me pergunta sobre os jovens do centro, como se buscasse algum tipo de redenção através das histórias deles. Quanto a Amanda, nosso último encontro foi há 1 ano. Ela foi transferida para outra unidade prisional, e pelo que soube, dedica-se a dar aulas de saúde básica para outras detentas. A ganância que a consumiu parece ter dado lugar a uma forma modesta de reparação. Nunca saberemos se é genuína ou apenas outra de suas performances calculadas. De qualquer forma, ela não faz mais parte das nossas vidas. Leonardo, soube através do detetive Ribeiro, encontrou na prisão o mesmo ambiente violento que ajudou a criar nas ruas. A lei do retorno, alguns diriam. Ainda assim, não desejo mal a nenhum deles. A justiça foi feita
E agora cabe a cada um encontrar seu próprio caminho de redenção, se isso for possível. E eu? Bem, descobri uma força em mim que nunca soube que existia. Sobrevivi não apenas ao acidente, mas à devastadora revelação de que minha própria filha havia participado de uma conspiração para me ferir. Sobrevivi à reconstrução de uma vida que havia sido despedaçada não por um freio cortado, mas por traições muito mais profundas. Muitas pessoas me perguntam como consegui seguir em frente, como encontrei forças para visitar Bianca na prisão, para transformar o sítio, para não me amargurar completamente. A resposta não é simples nem fácil. Houve dias de raiva incontrolável, noites de choro inconsolável, momentos em que questionei cada decisão que tomei como mãe. Mas no fim, percebi que permitir que o ódio me consumisse seria uma segunda morte, uma que eu infligiria a mim mesma. A verdadeira vingança, como descobri, não está na punição, mas na reconstrução, não na retribuição, mas na transformação. Cada jovem que conseguimos afastar do crime no centro Novos Caminhos é uma pequena vitória contra o ciclo de violência e traição que quase me destruiu. Hoje, aos 69 anos, carrego cicatrizes visíveis e invisíveis. Meu corpo se recuperou das fraturas e hematomas, mas algumas dores permanecem, um lembrete físico constante do que aconteceu. Meu coração também tem suas cicatrizes, mais profundas e complexas. Aprendi a viver com elas, a integrá-las à minha história, sem permitir que a definam completamente. Se existe uma lição que gostaria de compartilhar com vocês que me acompanharam nessa jornada, é que a vida raramente nos oferece finais perfeitos. Em vez disso, nos desafia a escrever novos começos, mesmo quando parece impossível, mesmo quando o caminho à frente parece intransponível. Esta é a minha história. Uma história de traição e sobrevivência, de dor e reconstrução, de justiça e, de alguma forma, também de perdão. Não o tipo de perdão que apaga o passado, mas aquele que nos permite construir um futuro apesar dele. Vocês que me acompanharam até aqui, que ouviram meu relato com paciência e compaixão, quero pedir que não esqueçam desta história. Não pelos detalhes dolorosos ou pelo drama familiar, mas pelo que ela pode nos ensinar sobre resiliência humana e a possibilidade de recomeçar, não importa quão devastador seja o golpe que recebemos. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte-me de onde você é, o que mais te impactou neste relato, o que você faria no meu lugar. Seus comentários são mais do que mensagens digitais. São confirmações de que minhas palavras encontraram eco, de que minha dor e minha superação não foram em vão. Não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou, para conhecer outras histórias reais como a minha. Histórias de pessoas comuns que enfrentaram circunstâncias extraordinárias, que caíram e se levantaram, que sobreviveram para contar o que muitos não conseguiriam suportar. Também peço que dê seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas para nós que trabalhamos diariamente para trazer esses relatos até você, cada curtida representa reconhecimento e motivação para continuar. E se você puder, considere nos ajudar com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo novos conteúdos diariamente. Produzir esses vídeos, pesquisar essas histórias, entrevistar essas pessoas, tudo isso tem um custo que às vezes é difícil cobrir apenas com visualizações. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar compartilhando histórias que inspiram, alertam e confortam. Deu muito trabalho reunir coragem para relatar essa história tão pessoal e dolorosa. Reviver cada momento, cada descoberta, cada traição, não foi fácil. Mas se meu relato puder ajudar uma pessoa a reconhecer sinais de manipulação, a valorizar quem realmente a ama, ou simplesmente a encontrar forças para seguir em frente após uma traição devastadora, terá valido cada palavra. Agradeço sinceramente por me ouvirem. De Ribeirão Preto para o Brasil e o mundo, esta é Márcia Tavares, lembrando que nossas cicatrizes, visíveis ou invisíveis, não definem quem somos, mas a forma como reagimos a elas, sim. Até o próximo vídeo do canal Vovó Lembrou. E lembre-se, comente, inscreva-se e, se puder, apoie com o Valeu Demais.
Sua participação é fundamental para mantermos vivas estas histórias que precisam ser contadas.